Olá, hoje eu estou aqui com a minha querida amiga e arte terapeuta, a Clara Donato, e vamos trazer algumas informações sobre o universo da arte terapia com idosos. Também vamos falar com ela, conhecer a trajetória dela, como ela chegou até aqui e saber um pouco mais, né, Clara, da sua relação de forma geral com a arte terapia. Querida, muito obrigada por estar aqui. Ai, Dani, eu que agradeço. Minha colega do coração de arte terapia, a minha mentora dos meus filhos da Mindfulness. Agradeço muito o convite, estou muito feliz. Ai, que lindo, obrigada. Bom, vamos lá começar então, né? Conta pra gente como é que você foi parar na arte terapia, o que que te chamou a atenção, como é que foi sua trajetória? Desde criança, sempre tive muito próxima da arte, uma criança muito criativa, fazendo várias coisas, né? Então, meu caminhar pela arte sempre foi natural. Até na adolescência, eu pedi muito, muito, muito para minha mãe, para ela me colocar num curso de telas, enchi o saco dela e ela aceitou, e eu fiquei lá uns 3 anos, né, pintando, e foi na fase, assim, de jovem para adolescência. E foi maravilhoso. Depois eu fui seguindo sempre, né, me formei em desenho industrial, que é uma faculdade bem artística, e eu adorava, assim, esse mundo, desde criança, eu queria saber os materiais diferentes, as formas, né? Por exemplo, por que o Nescau é feito desse material com essas cores? Eu sempre tive esse interesse. Uhum. E aí, o meu próximo passo, na época, foi estudar marketing, porque era onde eu conseguia ter essas informações. Então, eu fui seguindo. Aí, fui trabalhando com marketing, empresas, design marketing, sempre. Aí teve uma época que eu trabalhei com rádio indoor, rádio de lojas. Hum. E era super frenético esse mundo do rádio, né? E aí, com filho pequeno e tal, eu tive um burnout. Aí, opa, fui parar, parei, parei um tempo e depois fui me redescobrir. Nessa minha redescoberta, eu estava num grupo de mulheres e uma do nada perguntou: Mas no que você se formou? Aí eu falei: Ah, eu me formei em desenho industrial. O que é isso? Aí eu expliquei e falei: Nossa, minha faculdade foi uma terapia, faria ela de novo e de novo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fui para casa e comecei no Google: desenho industrial, arte, terapia, faculdade, bololô assim, né? E aí eu descobri arte terapia. E eu comecei a ouvir, ler arte terapia, e me interessar, vi alguns cursos, mas assim, eu terapeuta, como eu vou, né? Porque para mim eu já tinha passado por alguns psicólogos e assim, eu nunca me dei muito bem, né? Porque eles sempre falam mais ou menos o que você tem que fazer e não combina direito, não é aquilo na sua essência, sabe? Não combina. E aí, quando eu descobri que na arte terapia você vai aplicar ela conforme o conhecimento que você vai ter dos materiais, do que, né, de tudo aquilo que eu gostava no marketing, de saber das formas, das cores, você vai aplicar em alguém para ajudar aquela pessoa. Então isso me encantou. E além disso, eu não ia falar para a pessoa o que ela devia ou não fazer. Eu só ia oferecer o melhor caminho dos materiais e a pessoa por si própria vai no caminho do autoconhecimento. Então isso me encantou muito. E eu até hoje sou apaixonada. Muito bom. E aí você teve esse encantamento, fez a formação, fez ali um estágio, né, longo, supervisionado, que eu acredito que deu aí uma base também grande para o que você viria trabalhar depois. E como é que foi essa trajetória, né? Escolhi, ok, vou cursar arte terapia, e daí até você conseguir entrar mesmo no mercado. Ai, foi uma loucura. Quando eu entrei na arte terapia, eu ainda mesmo assim achei que eu estava ficando louca. E aí é muito diferente. Até hoje eu falo para as pessoas, elas falam, mas o que que é? E aí eu explico e tal. E aí eu fui para o primeiro ano do curso, eu falei, deu assim a doida e falei, vou no congresso para ver se é isso mesmo. Fui no congresso de arte terapia, me apaixonei mais ainda, e eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E aí, assim, claro que no primeiro momento, o que eu queria trabalhar era com crianças. Eu acho que é um caminho meio natural, né? Eu que tenho 3 filhos, a arte era meio natural pensar sobre isso. Aí chegou a hora do estágio e, na verdade, assim, não estava conseguindo fazer isso. E aí a gente conseguiu em um lugar, uma casa de idosos, e ligando, assim, tentando ligar para vários públicos, né? E caiu que foi a casa de idosos. E foi uma grata surpresa.
que eu, apesar de ter uma ótima relação com meus avós, de ter gostado de ter convivido com eles, tá? Eu nunca imaginei trabalhar com idosos. Eu não fazia nem ideia como é que é. E é maravilhoso, assim. Hoje em dia eu sou apaixonada pelo trabalho com idosos. E como foram os momentos, assim, traz pra gente essa trajetória. Eu conheço um pouco, assim, de algumas histórias que você já me falou, né? E falou para a turma também. Mas eu acho interessante, assim, saber, né? O que que te apaixonou nesse trajeto? Que momentos marcantes ali que você vivenciou no dia a dia? Então, o trabalho com idosos é o seguinte: eu cheguei numa casa onde ninguém se falava. Tinha ali uns 8 idosos, onde cada um vivia a sua vida sem nem falar um com o outro, e os enfermeiros iam cuidando, mas você via assim o clima era muito ameno, era uma coisa muito um distante do outro, né? Até nas primeiras vivências lá, eles chegou idoso que saiu, não gostou, porque é difícil mesmo, né? Eles entenderem o que a arte terapia vai trazer para eles. Aí, com o tempo, um enxerga, né, valoriza, percebe, um vai vendo que o outro está vindo e todo mundo se acolhendo ali. E aí, como é que a gente fez esse trabalho? Primeiro, a gente foi criando atividades para potencializar a própria pessoa, né? O individual. Quando eles já estavam potencializados nesse individual, eles já estavam vindo, eles já estavam com uma autonomia criativa, entendendo o que estava acontecendo ali, a gente começou a trabalhar o grupo. Certo. E aí, muitas atividades onde tinha que um ajudar o outro, né? Tinha que ter esse relacionamento. Uma atividade que me marcou muito, que eu acho que foi dessa atividade para frente, que foi a mandala de elementos naturais com folhagens. A gente pegou um círculo, dividiu em formato de pizza, enquanto os participantes iriam ter aquele dia, e aí com os elementos naturais eles iam ter que fazer o terreno, e a gente brincou com essa coisa de cada um conhecer o terreno do outro, e brincamos com o atendimento com idosos tem muita conversa, né? Tá. É muita conversa, é muita troca que a gente faz com eles. Não é uma coisa assim que faz o disparador e faz atividade e finaliza. Não, a gente faz um pequeno disparador, porque eles não, a memória, assim, eles não aguentam um vídeo de 3 minutos. Então tem que ser uma conversa leve, sempre muito leve, né? E aí tem essa conversa, aí a gente faz esse intercâmbio de conversa entre um e outro, a gente aproxima, olha, esse aqui está com dificuldade daqui, olha, e aí o que acontece? Um começa a se reconhecer no outro e abrir o diálogo. E aí eles começam a ter o sentimento de relação, de família, né? Então, depois dessa atividade de materiais naturais, que eles adoram, né? Porque mexe com a natureza, eles já estão distantes desse universo, a gente, daí para frente, ficou muito nítido, assim. Depois das vivências, eles saíam, iam para a cozinha e tomavam café juntos, e depois até jogavam carteado, fizeram, depois da vivência da arte terapia, eles iam e jogavam carteado na cozinha, tomando café. E isso foi nítido, assim. E outra coisa que a gente faz também, para melhorar o clima da instituição, sempre que tem enfermeiros, eles participam, porque isso, eles fazem parte daquela família também, né? Eles vão todo dia, eles estão todo dia lá. Porque assim, se você for pensar na ILPI, ninguém queria estar lá. Até os enfermeiros estão indo por uma troca comercial. Então, a arte terapia é um encontro assim onde você começa a entender o outro, né? A enxergar o outro não somente com isso, mas realmente fazer uma relação um propósito ali, né? Tem um propósito. E agora eu gostaria de entender assim, né? Você traz essa questão do relacionamento, desses momentos marcantes, e diante dessas dificuldades, né? Porque muitas vezes os idosos ali, a faixa do idoso, né, ela varia, né? Então pode ser também que eles estejam em idades diferentes, em condições diferentes de saúde, inclusive em estados, alguns apresentam doenças, condições neurológicas, restrições de mobilidade, questões de coordenação. Enfim, questões diferentes ali num universo que precisa ser olhado. A arte-terapia também é para isso? Sim, claro. Quando a gente pega turmas muito grandes e muito diferentes, assim, nessa questão, a gente pede para dividir, né? Porque
quando tem uma diferença muito grande, não consegue, tem atividades que você não consegue oferecer da mesma forma de um e para outros, tem que ter adaptação, né? Mas a arte terapia ela tem uma questão no questão do idoso, que é a arte terapia e a arte reabilitação. Tem a arte reabilitação, ela pode usar arte, né? Mas tem essa questão, quando você já está oferecendo material para a pessoa, e a gente, como arteterapeutas, conhece o poder dos materiais, ele já está ele já está ele já está em contato. Essa discussão de arte terapia, arte reabilitação, ela é delicada. Eu tenho assim alguns exemplos, por exemplo, a semana passada mesmo, a gente estava dando uma atividade de aquarela, água que mexe com a emoção. A gente sabe disso, mas como a gente estava voltando, a gente tem que falar, tudo bem. Mas o desafio era manter a aquarela, que é uma aguada, uma água, né, um elemento fluido, dentro de um determinado limite. Uhum. Para quê? A gente ofereceu mais para controle da coordenação motora. Só que, por um acaso, tinha um idoso que tinha um problema um pouquinho maior na mão. E ele não participa todas as vezes, mas dessa vez ele foi, então aquilo mexeu com ele. E ele ficou muito frustrado, porque ele não conseguiu controlar, né? E aí, ainda mexendo com a água, aquilo, o conteúdo veio, né, à tona. Então, tem alguns momentos, assim, que para trabalhar com um idoso, você, às vezes, pensa a arte reabilitação e a arte terapia, elas andam juntas. E, às vezes, num ambiente de LPI, as emoções, as memórias, as vivências, por eles estarem nessa condição, às vezes estão muito afloradas. Então, trabalhar com um grupo, você tem que ir medindo, tipo, hoje eu vou dar uma atividade, tentar tirar o máximo de emoção, vai ser só mental, e aí você vai medindo, né, esses momentos, né, um pouco, me aprofundo mais um pouco, faço uma meditação maior, não, hoje eu só vou jogar dados, por exemplo, não sei, alguma coisa assim mais leve, né, mais não tão profunda. E vai levando assim, né, conforme as necessidades do grupo. Entendi. Tem que observar bem o grupo e ir equilibrando de acordo com a necessidade. Mas vocês também consideram, então, né, essa questão mais de trabalhar a coordenação, né, o movimento, mas também, além disso, como sabemos, os materiais trazem, né, essa outra questão mais profunda que muitas vezes acaba emergindo. E diante dessa sua atuação aí com a Fê e tudo mais, né? Observando esse movimentar, esse trocar, essa frustração e levando outros exercícios e vendo, né, e adaptando também de acordo com as necessidades, tem alguma coisa assim que chamou a atenção no sentido, nossa, agora eu vi que isso é assim, eu posso ir por esse caminho. Vocês, o que que tem de aprendizado aí? Tantos. Como eu falei, eu mandei umas coisas para a Dani, eu vou lembrar de outras, vou esquecer de outras, mas realmente, assim, para mim, trabalhar com esse grupo durante tanto tempo, né, e eles muda, tal, as pessoas, mas é tanto aprendizado bom de arteterapia que, assim, você faz conexão com as pessoas que a gente atende, você começa a fazer uma certa conexão, sem dúvida alguma, né, eu acho que tem questões assim que eles agradecem, alguns agradecem por a gente ajudar eles na como é que fala? Na motora, né? Que às vezes a mãozinha ali é ruim, e aí ela vai pintando, traz o caderno de pintura, aqueles cadernos de pintura, e vai abrindo isso neles. E isso ajuda muito, né? Vai abrindo um jardim florido na vida deles. É lindo de ver, assim. Foi lindo de ver esse trabalho. E tem, assim, algumas descobertas, por exemplo, tinha uma senhora que tinha sofrido um AVC e ninguém sabia direito, um pouco calada, né? Então, tem alguns momentos que são muito sensíveis, como esse, por exemplo, a gente aplicou uma atividade lá, que é da Alice Francischetti, que eu aprendi no Faça Memórias, quando eu fiz estágio lá na Cristiane Pomeranz. É linda a atividade. É o mar, né? E aí você põe um craft bem grande e joga tinta azul, branca e vai fazendo mar. Essa atividade é maravilhosa, dá para qualquer idade, é lindo de ver. E a gente fez isso lá, a gente aplicou lá. Certo momento, a nossa atendente começou a ficar nervosa, ficou
queria ir embora, mas não conseguia, ficou agitada. E aí, tipo, o tempo inteiro, e a gente tentando, assim, né, ver o que estava acontecendo. E aí ela falou: o meu AVC foi no mar. Hum. E é assim, é uma coisa muito sensível, porque assim, ninguém da casa sabia isso, né? Então, porque ela não conseguia falar, não conseguia expressar. Então, assim, é uma coisa que, se não fosse aplicado, não sei como é que é descobrir, como é que, né? Eu acho que é uma coisa muito bonita, assim, essas vivências, né, de arte, terapia. E fora que eles, como eles estão nesse momento da ILPI, eles trazem muitos conteúdos assim, deixei meus animais em casa, os meus gatinhos estão em casa, assim, com muitas saudades deles. Então, tem todas essas questões emocionais, de infância, de toda a trajetória. A gente trabalha muito a trajetória deles, né? Para eles enxergarem a potencialidade que eles são, né? De toda a vida, porque todos nós temos, todos nós somos potências, né? Sim. Então, é maravilhoso. E você falando dessa questão, né, do mar, do AVC, eu lembrei também de momentos que eu já vi você compartilhando com a Fê, que se fala que com essa população é muito importante trabalhar a memória, né? Porque essas memórias elas vão sendo perdidas, memórias de forma geral, né? E essas memórias vão sendo perdidas, e além disso, eles estão ali muitas vezes não por opção, né? Longe da família, tendo que se adaptar a um tipo de convívio diferente, né? Fazer uma família com pessoas que até então eram desconhecidas, e aquelas memórias vão ficando lá no passado, ou às vezes escondidas. E é interessante poder trabalhar com arte terapia tanto num resgate quanto também numa conexão com novas pessoas ali, né? Então, a memória com os idosos, a gente sempre trabalha de forma assim, a gente tenta resgatar de alguma forma todas essas vivências deles, né? Porque a gente vai ficando, chega uma certa idade, a gente vai ficando senil, e assim, através desse resgate, a gente resgata vivências positivas, as potencialidades, eles conseguem olhar para si mesmo com mais autoestima, né? E isso ajuda até na criação de laços da onde eles estão no momento, né? Para poder assim, eu casei de branco, eu casei de branco e tinha renda, eu também. Então, essa troca entre eles, quando a gente faz o resgate, teve uma atividade muito legal que a gente fez de resgate de memória de crianças, e cada um contou a brincadeira que eles faziam. Então, assim, quando um lembrava uma brincadeira que fazia, o outro lembrava também que fazia igual, ou fazia, ouvia o outro fazer, sabe, que fez parte em conjunto ali algumas brincadeiras. Então, isso acaba aproximando eles, né? Então, vai dando mais uma sensação de família, de proximidade, né, deles. Então, isso traz um bem-estar para o grupo incrível, né? Para eles poderem criarem as suas próprias vivências naquele momento, dessa vivência que eles estão tendo agora, né? Há uma certa valorização de cada um para eles criarem as memórias do momento que eles estão. Então, é muito legal também essa questão da memória para eles. Muito bom, cara. E depois, a partir daí, vocês também, além do trabalho com os idosos, o trabalho individual, o trabalho na clínica, você tem um projeto em conjunto com a Fê. Conta um pouco mais desse projeto, o que que acontece com ele, para que público que ele é direcionado. O Estúdio Ara, ele é uma parceria, eu e a Fernanda Toledo, que é nossa colega também de curso, ela que faz o estágio comigo, e a gente tem vários projetos com o Estúdio Ara criativos, para, através da arte como expressão, e ajudar no conhecimento das pessoas. E a gente faz oficinas criativas para públicos diversos, já trabalhamos com diversas oficinas por aí, em editais, no Cresce, que é o Centro de Referência do Idoso também, já fez oficinas lá, e é muito legal, a gente está sempre pensando em alguma coisa diferente com esse estúdio, e vem novidade por aí. E no estúdio, a gente também fez, nessas nossas andanças, a gente criou uma atividade que é meio que o nosso carro-chefe do Estúdio Ar, que se chama Espiral da Vida. A gente apresentou ela no congresso e a gente vai apresentando ela em alguns lugares também. E a gente traz a simbologia da espiral, que ela traz essa questão da evolução da nossa vida, né, que a gente nunca está no mesmo lugar, e das sementes, que são os elementos naturais, que são potências, né? E aí é muito legal, porque
Eu penso assim, toda obra de arte a gente contempla, né? Quando a gente vê uma obra de arte no museu, a gente para, contempla e pensa sobre aquilo. Quando você faz a sua própria obra de arte, você vai contemplar a si mesmo, né? Então, essa é uma atividade que você contempla a sua própria trajetória. E é muito bonito de ver. E a gente vai apresentando por aí. Muito legal. Meu bem, que bom ter você aqui. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, que não foi perguntado? Tem sim, tem sim uma coisa que eu queria falar, que nessa minha experiência de estar trabalhando com arte terapia e por longo período, né, com as pessoas, eu percebo o que nas produções das pessoas? Eu percebo que alguns símbolos, cores, formas, elas acabam de alguma forma no fazer, assim, elas se repetem. Os conteúdos, alguns conteúdos e cores, elas vão se repetindo. E aí, eu observando isso, quando eu fui fazer o meu projeto final do curso de arte terapia, eu fui resgatar as minhas produções daquelas épocas, dos quadros e tal. E eu percebi que as minhas produções, elas se repetem, as cores, as formas, símbolos, né? Então, acho que tudo isso faz parte de uma essência que nós temos antes desse verbal, que é uma essência mais profunda, que é da onde a arte terapia trabalha a gente, na nossa essência. Então, eu acho isso, eu fico até arrepiada sempre que eu falo, porque é um cantinho bonitinho que todo mundo tem aqui dentro, né? Que a gente realmente não tem palavras para expressar. Então, obrigada, arte terapia. Ai, que lindo, incrível. Clara, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o convite, por contar um pouco da sua história, do seu trabalho. Deixa com a gente aí os seus arrobas para colocar lá no pessoal ver, conhecer melhor o trabalho de vocês. E é isso, vamos expandindo aí a arte terapia, né, em prol da saúde mental para cada vez mais pessoas. Tá certo? Obrigada, Dani. Eu que Adorei. agradeço. Um beijo. Tchau. Tchau.